Olá galera, aqui é o Pipe, da Descontradizendo Contradições. Hoje eu quero tratar um assunto que se foi muito utilizado e ainda é muito utilizado. A gente vê isso sendo usado o tempo todo nas redes sociais, em alguns sites por aí, que é a questão das supostas, entre aspas, das supostas contradições bíblicas. Eu lembro que na época do Orkut, eu tive o conhecimento, eu tive acesso a uma comunidade que chamava-se Contradições da Bíblia, e que era basicamente uma comunidade no Orkut que extraía o material de um site chamado Bíblia do Cético, de onde era extraído e trazia para confrontar a fé cristã e para demonstrar que a Bíblia é um livro cheio de contradições. Eu lembro que na época, quando eu me deparei com esse site, eu fiquei assim bem revoltado e indignado, porque eu falei assim, cara, deixa eu dar uma olhada nessas contradições, nessas supostas contradições, né? E eu comecei a dar uma olhada para essas contradições e logo de cara eu reparei que eram coisas muito fáceis de serem refutadas e serem respondidas. Eu fiquei bem indignado quando eu me deparei com esse site, porque vendo as pessoas se inclinando para esse tipo de coisa, deu para perceber que a maioria das pessoas que estavam se inclinando por aquilo ali eram pessoas que não tinham base bíblica, não tinham conhecimento teológico suficiente ou até mesmo ferramentas de apologética para defender aquilo ali, certo? Só um seminário básico de teologia ali já dá para perceber que eram todas questões assim tiradas do seu contexto, que não tinham muito sentido se você fosse uma pessoa que soubesse de fato interpretar, né, a Bíblia Sagrada e tudo mais, certo? Mas quando eu olhei para aquilo ali gerou em mim assim, uma inquietude, uma certa raiva, de certa forma também, né, por ver aquilo ali sendo um instrumento do diabo para enganar, para roubar e para destruir a vida de jovens em especial, né? E eu fiz um propósito, então, diante de Deus. Falei assim, Deus, todos os dias eu vou acordar cedo, eu vou entrar nesse site ou nessa comunidade, vou pegar lá, né, porque o site ele traz em ordem cronológica da Bíblia, né, desde Gênesis, livro por livro, né, até o livro de 2 Pedro. E eu comecei todos os dias, acordava de manhã, pegava lá, livro de Gênesis, né, a primeira contradição lá, colocava ali e refutava aquilo ali, e assim nasceu, na época do Orkut, já a comunidade Descontradizendo Contradições, certo? E aí eu comecei a trabalhar isso e foi assim, todos os dias, né, tive que ler bastante, né, algumas coisas assim eram muito fáceis de refutar, então não tinha muita dificuldade. Algumas coisas eram um pouco mais complicadas, então era necessário você ter um pouco mais de literatura em casa, né? Ou então fazer um pouco mais de pesquisa para ter uma resposta mais adequada com aquilo, certo? Então, na época, inclusive, eu comecei a comprar mais livros de apologética, né, de crítica bíblica, para que eu pudesse ter um pouco mais de ferramentas. E graças a Deus também pelo advento da internet, que eu também tinha, né, vários canais, vários sites de apologética que também traziam algumas respostas ali que ajudaram bastante a responder e a refutar esse site. Então, sim, coisa de menos de um ano, graças a Deus, né, por meio desse trabalho diário, todos os dias, eu consegui refutar todo esse site. E aí, assim, basicamente o que eu posso dizer para vocês é assim, não existe nenhuma contradição bíblica. Pelo menos não que não tenha de certa forma uma resposta adequada com aquilo ali, certo? Eu nunca me deparei com uma suposta contradição bíblica que eu não tivesse alcançado de certa forma uma resposta para aquilo ali, certo? Então tem uma resposta, né? Se você tiver alguma dúvida, ou foi confrontado por alguma suposta contradição, você pode me procurar depois, coloca ali embaixo ali a suposta contradição, ou então você entra lá no meu blog, é só você digitar ali no Google, lá, Descontradizendo Contradições, você vai lá no meu blog, provavelmente você vai lá em procurar, coloca a tua pergunta, a questão, que vai estar lá. Se você não alcançar, não conseguir encontrar essa resposta lá, né, e não tiver essa resposta lá, eu respondo para você essa suposta contradição. Mas eu queria tratar nesse vídeo o seguinte, esses dois livros aqui, que foram os livros que me ajudaram bastante, assim, sabe? Muitas das respostas que eu precisei para refutar aquelas supostas contradições foram encontradas nesses dois livros, que é o Enciclopédia de Temas Bíblicos, do Gleason Archer, e Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia. Esses dois livros são os dois livros assim, mais importantes ou melhores que tem, assim, pelo menos na língua portuguesa, que você pode ter na sua biblioteca e que vai te ajudar bastante nessa área de contradições bíblicas, certo? É uma coisa básica, por exemplo, que você precisa saber é a diferença entre
contradição e diferença, certo? Então, assim, na Bíblia tem muitos relatos ali que são diferentes, né? O autor lá vai abordar lá que Jesus curou 2 cegos, o outro vai dizer que Jesus curou 1 cego. Isso não é uma contradição, são 2 relatos diferentes, né? E uma coisa que foi muito legal nessa busca assim, de responder essas contradições é que você acaba conseguindo ler os 4 evangelhos como um todo. Então, assim, de certa forma, as contradições elas me ajudaram a entender o evangelho ainda muito mais, né? A enriquecer as passagens ainda mais, porque me obrigou a ter que ler essas passagens bíblicas para resolver essas supostas contradições. E aí você aprende que cada um desses autores do Novo Testamento, ou dos evangelhos em especial, eles trataram assim de um ponto de vista aqueles relatos. Daí você pega esse ponto de vista, esse ponto de vista, esse ponto de vista, e você soma, você tem um relato muito mais rico ainda. Então, de certa forma, acabou se tornando uma bênção na minha vida e, sem dúvida nenhuma, fundamentou ainda mais a convicção que eu já tinha de que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, não existe nenhuma contradição bíblica, ok? Não existe contradição na Bíblia. Se alguém conseguir trazer para mim alguma contradição que eu ainda não tenha respondido, né, e eu não conseguir responder, então quem sabe tenha nascido a primeira contradição bíblica aí não resolvível na minha ótica, certo? Mas pelo menos até aqui, todas as que eu já deparei, eu consegui responder, está lá na Descontradizendo Contradições, ok? Então é isso, Deus os abençoe, um forte abraço.